E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos falar um pouco de racismo no futebol, né? Foi um fim de semana ruim nessa área. Teve um caso lamentável na Ucrânia, no clássico entre Shakhtar Donetsk e Dinamo de Kiev, em que o Tyson e o Dentinho, jogadores brasileiros do Shakhtar Donetsk, foram hostilizados. A torcida do Dinamo de Kiev imitou macaco, e o Tyson, uma hora, ele se insurge contra a torcida, ele vai reclamar, pega a bola e chuta a bola em direção à torcida, que é o mesmo gesto que o Balotelli tinha feito na semana anterior, no jogo entre Brescia e Verona, e o árbitro expulsa o Tyson, que é um absurdo total, né? É uma completa falta, desconexão com o que está acontecendo, ficar tentando seguir a regra ao pé da letra sem entender todo o contexto daquilo. Menos mal que no caso do Balotelli não ocorreu isso, mas no caso da Ucrânia aconteceu, ou seja, o árbitro acaba até reforçando a sensação de impotência que o negro, no caso Tyson, sente ao ser vítima de racismo e não conseguir reagir contra isso. Mas também teve um caso no Brasil, após o jogo entre Cruzeiro e Atlético. Alguns torcedores do Atlético começam a discutir com seguranças da Minas Arena, que estavam protegendo e separando o setor da torcida visitante, e no caso o Atlético era o visitante, e um dos torcedores chega e fala num toque em mim: olha a sua cor, em direção a um segurança negro, e xinga ele de um monte de palavrão ali também, e dá toda a pinta de que ele também chama o segurança de macaco. Todo mundo de macaco. Ele alega que disse só palhaço. Estou registrando aqui a alegação dele. Ele disse que só falou palhaço, que não disse macaco, tudo. Mas tá ali o vídeo para quem quiser ver. Vou deixar um link aqui na descrição, tá? Vamos falar um pouco sobre como lidar com isso, tá? E aí eu tô falando isso assim, é uma sugestão. Eu não tô querendo cagar a regra sobre como ninguém deve, como as pessoas devem fazer as coisas, tá? Cada um faz do jeito que quiser. Tô dando uma sugestão, tá? Uma sugestão minha sobre como que eu acho que deve ser lidado com isso. E eu tô falando isso porque, assim, eu até mencionei, o Balotelli sofreu racismo no jogo contra o Verona. O Verona é um time cuja torcida organizada tem um comportamento médio, padrão, de intolerância, de racismo, de xenofobia. E eu torço pelo Verona, é um time que eu gosto. Eu não torço por causa disso, óbvio que não, mas eu já escolhi o time e tudo, e eu tô usando a camisa do Verona nesse vídeo para deixar claro que eu não tô querendo fugir da raia nesse aspecto, tá? Tô querendo deixar claro isso, tá? Não tô querendo ficar falando pros outros e me colocar, não, eu tô me colocando até como alguém que tem que lidar com isso no dia a dia. E eu até fiz um vídeo, eu até vou deixar aqui no canto, até fiz um vídeo sobre isso, quando teve um outro caso de racismo da torcida do Verona no começo da temporada europeia, sobre como que é a sensação de torcer por um time nessa situação, né? E falando isso até porque, no final das contas, quando teve esse caso do Balotelli, até gente chegou em mim em redes sociais, e eu até fui convidado para participar do podcast Cautio Pizza lá do Future, com a convite do Leonardo Bertozzi, do pessoal de lá, para falar sobre isso, justamente porque eu sou um torcedor do Verona e eu me sinto envergonhado com essa situação, né? Então, assim, é muito comum quando acontece casos de racismo em torcidas brasileiras, que, claro, imediatamente há uma reação aí da imprensa e de pessoas em geral, né, de escandalizadas e protestando, reclamando muito disso e falando que atitudes têm que ser tomadas, tudo, e correto, né? E às vezes é muito comum acontecer uma reação imediata de alguns, não tô falando todos, mas de alguns torcedores da equipe cujos torcedores ali cometeram o ato de racismo, de eles se insurgirem contra a imprensa, não para contestar o que aconteceu, mas ficam mais assim, aquela coisa de: mas tem que ficar claro que não é todo mundo, não vale generalizar, não vamos generalizar. Porque vocês ficam generalizando, não falando que é todo mundo. Por aí teve o caso da menina e de torcedores do Grêmio, no caso do Grêmio Santos, lá com a Aranha. Não, porque era uma menina só, e vocês estão falando que fosse como se fosse toda a torcida do Grêmio, e sei lá o que. Daí teve um árbitro um ex-árbitro, aliás, que fez um depoimento
contando sobre como ele já passou por isso em vários jogos no interior do Rio Grande do Sul. Não, porque tá falando que eu tô do Rio Grande do Sul, e sei lá o quê. E muitas vezes, até sem querer, tá? Até sem querer, as pessoas acabam se manifestando mais, indignação com quem estaria eventualmente generalizando, do que se mostrar indignação com quem cometeu o ato de racismo. Tá? E não é isso. Porque no final das contas, você acaba desviando o foco da discussão. O foco da discussão você tem que acabar com o racismo. O foco da discussão aquele desgraçado que está na torcida do seu lado da arquibancada cometendo racismo, esse cara tem que parar. Ou ele tem que parar ou ele tem que sair da arquibancada. Entendeu? O problema não é se algumas pessoas estão querendo generalizar ou não. Porque existe um jeito muito fácil de você passar a mensagem de que não é toda a torcida do Atlético, não é toda a torcida do Grêmio, não é toda a torcida do interior gaúcho, não é toda a torcida de sei lá onde que comete racismo. Sabe qual que é? Você, como torcedor desse time, chega e fala: eu sou torcedor desse time, eu me sinto envergonhado com isso, eu me sinto envergonhado desse cara, e eu conheço muitos outros que sentem a mesma coisa, e todos esses outros chegarem nas redes sociais e falarem: esse cara tem que sair da arquibancada, eu não quero mais ver ele na arquibancada do meu time. Fazer campanha em rede social direcionada ao clube, falando: o clube tal, eu torço eu sou sócio, sei lá o que, não quero mais esse cara na arquibancada, você tem que banir esse cara das minhas arquibancadas. Pronto! Aí você provou. Você mostrou quem é a verdadeira vítima. A verdadeira vítima não é a torcida que está sendo acusada genericamente de racismo. A vítima é a pessoa que foi alvo do racismo. Essa é a vítima. A vítima é o segurança da Minas Arena. A vítima é o Aranha. E a vítima não são os atleticanos ou os gremistas que são a vítima principal. Não são os atleticanos e gremistas ou torcedores do interior gaúcho ou de qualquer outro time que foram atingidos como efeito colateral ali de tudo. Porque essas pessoas têm uma ferramenta muito forte para mostrarem que elas não estão nisso e que isso é um caso isolado. Como que é? Mostrando que todos os outros, como as vozes contrárias àquilo, são muito mais numerosas do que as vozes a favor daquilo. Tá? Então, no momento em que os torcedores se insurgem, se mobilizam para mostrar que aquilo não é aceito, e fala assim: atleticano que atleticano não aceita isso, eu não quero saber, e aqui tá a imprensa, aqui ó, aqui o que a gente tem a dizer. Pronto. Não precisa ficar revoltado com a imprensa ou com os torcedores rivais porque vocês estão generalizando, porque só o fato de vocês se mobilizarem para atacar também esse cara, porque vocês, torcedores que dividem arquibancada com esse sujeito, vocês também, de alguma forma, têm algo a fazer aí. Você não precisa, na hora, às vezes não dá, você não percebe, não estou falando que na hora tem que ficar denunciando o cara, se você não percebeu. Se você perceber, você tem que apontar o cara. Se você perceber, chama a segurança e fala: ó, esse cara aqui. Tá? Mas se você não percebeu, ou às vezes você está no lado da arquibancada, tudo, mas simbolicamente ele divide a arquibancada com você, ele carrega a camisa da instituição. Ele também está usando a imagem da instituição, Atlético Mineiro, Grêmio ou sei lá que clube, quando veste a camisa, e está praticando isso. Então, o que o torcedor desse time tem a fazer é proteger a instituição, como atacando o cara, e não tentar falar: não vamos generalizar, porque a imprensa também, porque às vezes parece que só o time X ou o time Y que comete racismo, todo mundo comete, bababá, porque isso, no final das contas, tira o foco de quem realmente cometeu e acaba banalizando o fato, tá? Acaba fazendo parecer que o fato que você está, no final das contas, está passando, mesmo que sem querer, mesmo que não seja intenção, mas parece que você está passando pano, parece que você está querendo dizer que aquele fato é muito corriqueiro, que todo mundo faz. No final das contas, todo mundo chama os caras de macaco. Não é assim, tá? Então, a melhor forma é você se escandalizar junto, e até mais, porque você é o cara que está dividindo espaço com esse sujeito. Então, quem divide arquibancada com essas pessoas tem até mais obrigação até de denunciar, de se escandalizar, de se indignar e de apontar o dedo. E de exigir atitude. Exigir atitude do próprio clube, até porque você, como torcedor do próprio clube, tem até mais força para pressionar a diretoria do seu clube a não deixar isso acontecer, ou a punir quem fez para não deixar que isso se repita.
tá bom? Mas assim, isso é uma sugestão, é a atitude que eu, pelo menos, tento ter no caso do meu clube na Europa, o Verona, porque isso acontece, e lá é pior, porque lá boa parte da torcida passa pano para isso, a diretoria passa pano para isso, e no último caso, a prefeitura da cidade passou pano para isso, tá? Então é até mais grave, mas é isso, você não tirar o foco. O racismo é o alvo principal de todas as mobilizações, ou deveria ser, tá bom? É isso então. Bom, se vocês concordam ou não, dá um joinha, se inscreva no canal, clica no sininho, escreve aqui embaixo o que vocês acharam, tá bom? É isso então. Um abraço e até mais.